paz do Senhor a todos os professores e professoras da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Você está no canal da Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. Eu sou o pastor Isaías Rosa e a minha missão é te auxiliar a ampliar os seus conhecimentos acerca da lição da Escola Bíblica Dominical desta semana. Nós vamos estar aí abordando um novo tema e eu acredito que você, professor, professora, vai estar auxiliando o seu aluno no sentido de entender melhor o tema da lição desta semana. E nós estamos aí na lição de número 5. Lição de número 5. As consequências das escolhas precipitadas. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Antes de entrarmos na lição de hoje, vamos então passar para a nossa recomendação. Nós estamos deixando aí para o professor um livro que tem um conteúdo que vai te auxiliar muito na lição desta semana. Panorama do Antigo Testamento, História, Teologia e Comentário. Ele foi lançado aí pela editora Este e Sinodal, e você vai ter aí a oportunidade de conhecer melhor esse autor, o Martin Rosel, que vai te dar aí um panorama, uma visão dos acontecimentos que se deram na época de Abraão. Você vai aprofundar aí o seu conhecimento, adquira esse material, adquira esse livro e você vai ter a oportunidade de ampliar ainda mais os seus conhecimentos na lição que nós vamos estar estudando hoje. Nosso textuário da lição desta semana, o nosso textuário é: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios capítulo 14, versículo 29. A nossa verdade prática, ela diz da seguinte maneira: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Essa aí é uma abordagem muito interessante da nossa verdade prática desta semana. A nossa leitura bíblica está baseada em Gênesis, no capítulo 13, do versículo 7 ao 18, onde o texto vai abordar o momento em que Abraão ele passa por essa crise, ele passa por essa situação conflituosa com seu sobrinho Ló, e ele então vai precisar se separar deste seu parente no momento decisivo da sua chamada, da sua vocação. Nós vamos estar observando e analisando também essas questões relacionadas aí com Abraão e Ló na lição de hoje. Fica aí então uma orientação para você, professor, acerca da experiência que nós vamos abordar hoje sobre o sobrinho de Abraão, sobre Ló. O texto diz: uma escolha errada pode trazer prejuízos irreparáveis para a nossa vida. Ló, sobrinho de Abraão, é um exemplo bíblico desta verdade. Ao se separar do seu tio, ele escolheu um caminho que aos seus olhos parecia ser o melhor. Ele não perguntou a vontade de Deus e não honrou Abraão, o chefe do clã, ao escolher primeiro as suas terras. Ló foi precipitado e seduzido pelo seu olhar. Não haja sem pensar e, acima de tudo, sem oração, pois Deus conhece todas as coisas e Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Vamos entrar então na lição de hoje.
aonde nós vamos trabalhar a primeira parte da nossa lição, é o cuidado com as escolhas. A segunda parte da nossa lição, nós vamos falar sobre Ló é atraído por aquilo que vê. E na terceira parte da nossa lição, Ló, um caso de prosperidade e perdas. Ló, um caso de prosperidade e perda. Cuidado com as escolhas. Quem nunca se precipitou nas decisões e depois teve que arcar com as consequências? Quem nunca passou por isso, seja o primeiro a tirar pedras sobre o sobrinho de Abraão, chamado Ló. Mas quem é sábio não precisa cometer os mesmos erros que o tolo. Basta aprender a tirar lições dos seus erros. A lição de hoje tem o propósito de nos conduzir a tomarmos a vida de Ló como referência e avaliarmos as nossas próprias decisões em alguns momentos da nossa vida. Essa é, na verdade, o propósito da nossa lição de hoje. Quando nós abrimos o texto de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, nós vamos encontrar Deus chamando Abraão, e segundo os comentaristas, esse chamado aconteceu quando Abraão ainda estava na cidade de Ur dos Caldeus. E a ordem do Senhor acerca da vocação e da chamada de Abraão vinha com a seguinte palavra: sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus foi muito claro no momento do chamado. Ele deixou ali alguns critérios para que Abraão pudesse seguir. O texto diz claramente: sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Abraão, então, tinha uma responsabilidade em relação ao seu chamado, que era abrir mão da sua família, se separar dos seus parentes e seguir, então, o chamado de Deus para a terra que o Senhor lhe daria como herança. E aí a pergunta que se estabelece é: por que então Abraão não saiu da sua terra sozinho? Por que ele teve que levar a família junto? Bom, na época de Abraão, nós estamos aí no modelo que a gente pode chamar de modelo patriarcal, o sistema patriarcal. É um sistema de governo onde o pai era o principal chefe, o principal governo da família. E na época, Abraão, apesar de ser o filho mais velho na sua família, Abraão estava ainda debaixo da autoridade do seu pai. Terá aqui, ele vai ocupar um papel decisivo nessa questão da ordem de Deus para Abraão. Acredito que Abraão deve ter compartilhado com a família a chamada de Deus, aquilo que Deus estava colocando na sua mão, mas ele não poderia ultrapassar a figura do patriarca. Segundo as pesquisas que eu fiz, patriarcado é uma forma de sociedade na qual o pai atua como a figura de autoridade da família, tribo ou clã. Nesse tipo de organização, a descendência é reconhecida na linhagem do homem. É o homem que decide. O termo patriarcado é derivado do vocábulo latino para pai, combinado com a palavra grega para governo. Assim, o patriarca é o pai que governa. Ele também tem o papel de sacerdote da sua casa. No caso que nós estamos abordando, o pai de Abraão, Terá, ele é quem tem a autoridade sobre a família. E quando ele toma conhecimento da decisão de Abraão,
ele assume a responsabilidade de liderar a caravana, de liderar a família em direção ao lugar para onde Abraão estava se dirigindo. Nessa época, Abraão havia perdido um dos seus irmãos chamado Harã, que era o pai de Ló. E neste momento, Ló, sem ter um pai, Abraão deve ter assumido a responsabilidade de cuidar do sobrinho, visto que agora esse rapaz não tinha mais o pai para poder educá-lo e até guiar a sua vida naquele momento. E nesse instante em que Abraão toma a decisão de sair da sua terra, do meio da sua parentela, ele liderou essa caravana pelo crescente fértil até a terra de Harã, mais ou menos aí uns 1.200, 1.300 quilômetros de viagem pela faixa de terra da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrate, uma região até muito bonita, mas uma extensão de terra que exigia assim, uma viagem muito prolongada. Segundo alguns autores, alguns comentaristas, uma viagem dessa levava até 5 dias ou mais para chegar-se ao seu destino. No caso aqui, Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus acompanhado da sua família, mas o seu pai não consegue caminhar até a cidade de Canaã. Quando eles chegam na região de Harã, que era, na verdade, uma cidade em que o pai de Abraão colocou o nome do seu filho mais novo, que havia falecido. Quando eles chegam nessa cidade, o pai de Abraão, então, resolve fixar residência ali e estabelecer ali o lugar onde a família ficaria. É claro que Abraão não havia recebido uma ordem de Deus para ficar em Harã, mas percebe-se, pelo que nós observamos no contexto, Abraão, ele apenas pôde se desvincular da sua família depois que Terá morreu. O texto diz que o pai de Abraão morreu com 205 anos, e quando Abraão conseguiu se desvencilhar do seu pai, conseguiu deixar a sua família, Abraão tinha 75 anos. Então nós vamos perceber que Abraão, ele, apesar de ter obedecido a voz do Senhor e ter saído da terra de Ur dos Caldeus, ele não pôde deixar de levar consigo a sua família, mas a ordem de Deus é que ele pudesse fazer a sua viagem sem o auxílio, sem o companheirismo da sua família. É claro que o fato dele estar com a família, isso vai prejudicar um pouco o projeto de Abraão, porque Abraão teve que ficar nesse tempo ali debaixo da autoridade do pai. Ele negociou na região de Harã, mas nesse tempo ele não pôde dar prosseguimento ao projeto de Deus para a vida dele. Nesse período Deus não falou com ele acerca das promessas, Deus não trabalhou a vida dele enquanto ele esteve em Harã. Não sabemos quanto tempo ele esteve ali, mas a verdade é que a família, de alguma forma, amarrou, atrasou, atrapalhou o avanço do projeto de Deus na vida de Abraão. Quando finalmente Terá faleceu, o texto vai dizer que Abraão então toma a iniciativa de caminhar até a terra de Canaã, que era o propósito da sua viagem, agora finalmente até a terra de Canaã. Mas também o texto vai deixar claro que Abraão, ele vai levar consigo seu sobrinho Ló.
Abraão, ele na verdade já havia rompido a sua relação com o seu clã, com a sua família. E agora, sozinho, juntamente com Sara, ele poderia empreender a sua viagem e executar o chamado de Deus na sua vida. Mas ele escolhe levar Ló consigo para a cidade de Canaã. É claro que Abraão aqui não sabia quanta dor de cabeça Ló ia dar a ele ao longo da sua caminhada na cidade ou na região de Canaã. Deus havia dito que ele não levasse parente, que ele não levasse ninguém com ele, mas ele resolve levar um dos seus parentes, um dos seus sobrinhos, nesse empreendimento que ele vai fazer até a terra de Canaã. Esse vai ser um dos fatores que vai, de alguma forma, interferir na chamada de Abraão, e depois ele vai conseguir refletir que Deus tinha um compromisso com ele, Deus tinha um chamado para ele, e ele não deveria ter levado consigo nenhum dos seus parentes naquela ocasião. É interessante que quando nós abraçamos um chamado de Deus, existe um compromisso de Deus diretamente conosco, nós temos que ter o cuidado de não permitirmos que a nossa família possa interferir no chamado de Deus de alguma forma. E por isso Deus muitas vezes permite que nos separemos da nossa família, ou muitas vezes estejamos numa distância considerável que não permite que haja interferência no chamado de Deus. Por que que Deus toma esse cuidado? É porque geralmente os parentes, quando se trata de um chamado, de uma vocação divina, eles são afeitos a dar opiniões contrárias àquilo que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Eu tive essa experiência, com certeza você também deve ter passado por algo parecido. As coisas de Deus, para muita gente, parece loucura. Às vezes Deus nos fala, às vezes Deus nos mostra, às vezes Deus nos dá a oportunidade de tomar algumas decisões que para muita gente parece loucura. Mas é nós e Deus que temos que muitas vezes decidir o que realmente precisamos fazer na obra e no ministério de Deus. Portanto, a família muitas vezes vai querer dar a sua opinião sem saber exatamente como Deus está trabalhando naquele momento. Um outro fator que é importante em relação à família é o fato, muitas vezes, de a relação parental acaba, de alguma forma, sendo um peso, às vezes, na atividade ou na obra de Deus na nossa vida. Tem gente que tem um chamado, tem uma vocação de Deus, mas ele quer levar para dentro da casa, para dentro da família, os parentes, às vezes os familiares, e isso acaba criando um atrito, um problema dentro da família. Nós vamos perceber que Abraão vai ter essa dificuldade em relação a Ló, e muitas vezes na nossa vida também não é diferente. Os parentes às vezes não traz muitas vezes uma boa contribuição. O outro fator também são a questão das brigas, das fofocas que acontecem entre a família e atrapalham aí
a obra de Deus na nossa vida. E essas interferências acabam, às vezes, atrasando, às vezes desviando do propósito de Deus, às vezes criando obstáculo e muitas vezes até desanimando aqueles que realmente estão comprometidos com Deus. Se Deus te deu uma chamada, Deus deu para você. E, portanto, você tem que ouvir Deus. Você tem que ver aquilo que Deus quer que você faça. E não necessariamente carregar atrás de si ou levar atrás de si a sua família. Você tem que considerar, tem que amar, mas você não pode, de maneira nenhuma, ficar dirigindo a sua vida, a sua vocação com base naquilo que a sua família diz ou naquilo que a sua família deixa de dizer. Eu sei e tenho experiência de muitos pais que muitas vezes, mesmo sem que nós, como formadores de vocações missionárias para o campo, quando nossos alunos estavam no campo missionário, às vezes nós orientávamos os pais que não fossem até ao campo de trabalho para não atrapalhar, às vezes, o aluno que estava em treinamento, estava passando por um estágio, mas muitos pais queriam proteger os seus filhos, queriam muitas vezes interferir, e nós tivemos pais que às vezes aconselharam os filhos a abandonar a obra missionária e voltar para casa. Muitos deles queriam de alguma forma impedir os filhos de sofrer ou de passar necessidade ou de ter uma experiência real no campo missionário. Então, muitas vezes os pais, eles acabam sendo um problema, às vezes, com quem tem uma chamada missionária. Por isso que Deus, ele dá essa orientação no sentido de firmar as convicções daquele que tem a chamada para o campo missionário. E Abraão aqui, ele vai cometer um erro, ele vai fazer uma escolha que não vai ser a melhor escolha, que é levar consigo um sobrinho para o lugar da sua chamada, para o seu campo missionário, para os propósitos que Deus tinha na vida dele. Tudo que Deus ia fazer não estava necessariamente relacionado com Ló, estava relacionado com Abraão. Mas, mesmo assim, Abraão preferiu introduzir Ló na sua caminhada, na sua chamada, naquilo que Deus estava preparando para ele e para a sua família. Portanto, nós temos que ter esse cuidado para que você, professor, possa orientar o seu aluno em relação a essa questão que nós acreditamos que é de fundamental importância. Bom, nós vamos observar que quando Abraão saiu da cidade de Harã, o capítulo 12, o versículo 4 diz da seguinte maneira: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Nós vamos notar nesse texto que Abraão, ele multiplicou as suas riquezas enquanto estava na cidade de Harã. Segundo alguns comentaristas, Abraão, em Ur dos Caldeus, ele já era um grande empresário, um grande empreendedor, um homem de muitas posses. Então, quando Abraão saiu da cidade de Ur dos Caldeus, Abraão já era rico, Abraão já tinha bastante posses. E quando ele chega em Harã, não sabemos quanto tempo ele ficou em Harã, nós vamos perceber aqui pela palavra do Senhor que Abraão também fez
muitos empreendimentos, muitos negócios. No tempo que ele ficou em Harã, Abraão, ele teve muitos servos que estavam ao seu serviço e, pelo que nós vamos perceber mais para frente, era uma média de mais de 300 empregados que estavam a serviço de Abraão. Então isso significa que Abraão deveria ter um rebanho de ovelhas, ele deveria ter aí uma riqueza em termos de bens materiais muito grande. Então, nós vamos notar que o tempo que Abraão esteve em Harã, Abraão, ele cresceu ainda mais. Foi nessa época que Abraão trouxe consigo o Damasceno Eliezer, que vai ser mordomo da sua casa, que vai ser o gerente, que vai cuidar das suas riquezas, vai cuidar dos seus bens. E o Eliezer, ele é essa figura que vem gerenciar as riquezas de Abraão. No capítulo 13, no versículo 2, nós vamos encontrar que Abraão, ao descer ao Egito, no tempo que ele ficou no Egito, no período que ele passou no Egito, Abraão também fez bons negócios. Abraão desenvolveu ali vários empreendimentos e o texto vai dizer que quando Abraão subiu do Egito, Abraão estava ainda mais rico. Versículo 2 do capítulo 13. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E nesse caso aqui, Abraão demonstra ser alguém que tinha essa habilidade para empreender, era um homem de negócios, era um homem de muitas posses, de muitos recursos, mas é claro que Deus também o abençoava. Tem pessoas que acham que a bênção de Deus, ela é resultado apenas de um ato mágico, de algo que a pessoa ou tem mérito, ou Deus vai fazer de forma muito simples, muito mágica, e a pessoa vai receber benefícios e bens e privilégios e riquezas sem nenhum esforço, sem nenhum empenho. A verdade é que Abraão deve ter trabalhado muito. Percebemos que Abraão era um homem de muita luta, de muito esforço, um homem que tinha uma capacidade para fazer negócios, ele tinha um gerenciamento, os empregados dele tinham treinamento militar para defender os seus bens e a sua família. Então ele não era necessariamente um homem que tinha riquezas e bens e posses, simplesmente porque ele tinha aceitado o chamado de Deus, porque ele tinha aceitado a orientação de Deus. Não era apenas isso. Abraão também tinha a sua capacidade de buscar riquezas através da sua administração. É claro que nós vamos perceber que Abraão sempre reconheceu que tudo que ele tinha provinha de Deus. Tudo que ele tinha era resultado da ação direta de Deus na sua vida. E ele nunca toma as riquezas como um fim em si mesmo. As riquezas de Abraão é um meio para ele poder dar continuidade ao chamado de Deus, à vocação de Deus, aquilo que Deus estava querendo realizar na sua vida. Por outro lado, nós vamos perceber que Abraão, ele havia levado consigo seu sobrinho Ló. Ló, a palavra Ló em hebraico significa cobertura. E Ló aqui, ele vai ser aquele parente que vai se beneficiar das bênçãos que Deus vai ministrar sobre a vida de Abraão. Nós vamos perceber aí que Abraão,
ele vai prosperando, ele vai crescendo, ele vai alargando as suas condições, mas Ló, por outro lado, também vai recebendo os mesmos benefícios. Ló, ele vai tirando aí, de certa forma, uma vantagem daquilo que Deus estava fazendo na vida de Abraão, e por incrível que pareça, o Ló também cresce financeiramente, o Ló também desenvolve aí a sua vida, de modo que tanto Abraão se tornou um homem próspero, quanto Ló também se tornou um homem próspero. É claro que nós vamos perceber que a relação de Abraão com as riquezas, com seus bens, não era a mesma relação que Ló tinha com seus bens e suas riquezas. E por isso nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas são abençoadas por Deus. Mas a questão não é a riqueza em si, os recursos em si. É a relação que nós mantemos com esses recursos. As pessoas, às vezes, têm muita riqueza, têm muitos bens, e há até quem queira riqueza e queira bens, porque acha que os bens vão tornar a sua vida muito mais tranquila, muito mais vantajosa, que elas vão ter acesso a mais bens de consumo e vão ter uma vida mais tranquila. Mas, na verdade, a questão não é a quantidade, a questão não é o quanto você tem. A questão é a maneira como você se relaciona com os seus bens. Alguém disse que o dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Então, quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas é a raiz de todo mal. E aqui não é o que nós vamos encontrar em Abraão. Abraão não tem essa cobiça, ele não é alguém que está preso na riqueza, não é alguém que está tentando tirar vantagens apenas por aquilo que ele possuía. Abraão tem uma relação muito tranquila com as suas riquezas, porque ele havia colocado essas riquezas a serviço do reino de Deus. Então ela tinha um propósito altruísta e não necessariamente um propósito egoísta. Nesse sentido, nós percebemos aí que Ló, a capacidade que ele cresce, a capacidade que ele prospera, parece que Ló se apega a essas riquezas de uma forma muito diferente de Abraão. Na segunda parte aí da nossa lição, nós vamos ver que Ló, ele é atraído por aquilo que vê. O que é que aconteceu nessa ocasião? Bom, o texto bíblico vai dizer que logo depois que Abraão subiu do Egito, Abraão então foi para a cidade de Betel, uma cidade que ele havia consagrado como ponto de contato entre ele e Deus, e nessa cidade Abraão então edifica um altar a Deus logo depois que ele veio da cidade do Egito. Logo após ele subiu do Egito, Abraão então fez um altar ao Senhor e ali ele invocou o nome do Senhor. Enquanto Abraão estava ocupado com a adoração, estava preocupado em agradecer a Deus por tudo que Deus havia feito na sua vida, Ló estava preocupado com os seus bens, estava preocupado com as suas posses. É interessante percebermos que, enquanto o autor Moisés relata que Abraão está ali ocupado em levantar um altar, em consagrar a Deus a sua família, em reconhecer a manifestação divina, Ló está simplesmente preocupado com a quantidade de riquezas e de bens que ele tinha e o pouco espaço de terra que ele possuía. É nesse contexto que nós vamos notar
que Ló, ele é alguém muito egoísta. Ele quer, de alguma forma, um espaço maior para o seu rebanho, para o seu gado, para aquilo que ele tinha. E nós vamos notar que ele permite que os seus pastores comecem a criar caso, comecem a criar contenda, comecem a criar disputa, briga entre os pastores de Abraão. Que briga é essa? Que disputa é essa? É uma disputa de espaço, é uma disputa de poder, é uma disputa de posse do que se tinha. E os pastores de Abraão começaram a sentir-se incomodados com aquela situação de competição. E Ló era parente de Abraão, era sobrinho de Abraão. Ele não poderia permitir que os seus pastores pudessem estar criando problema com seu tio, porque afinal de contas foi através do tio, por intermédio do tio, que Abraão ali havia, ou melhor, que Ló havia crescido, prosperado naquele tempo. Mas não é isso que nós vamos perceber aqui. Nós vamos perceber que Ló, ele está preocupado com o que ele tinha e ele percebeu que não havia espaço na terra para ele e o tio continuar habitando junto. É claro que se Ló tivesse um coração generoso, altruísta, no mínimo ele ia recorrer ao tio e a tomar uma decisão que seria mais acertada. Ele teria tomado a iniciativa de sair e achar um novo campo, uma nova terra, para não atrapalhar, para não criar problema para a vida de Abraão. Mas não foi isso que ele fez. Ele agiu de má fé, ele agiu de uma forma maliciosa, ele tentou na força, na marra, estabelecer os limites para aquilo que ele tinha, para o que ele possuía. E é interessante que Abraão não tem interesse em criar esse clima de disputa, de competição, de guerrinha. Ele não quer que a sua família seja dividida simplesmente porque existe riquezas dentro da família. É interessante isso, professor, você enfatizar para o seu aluno que às vezes as riquezas são bênção e às vezes podem não ser também. E aqui nós vamos notar que para Ló as riquezas não foram bênção de jeito nenhum. E às vezes tem pessoas que elas querem de qualquer maneira chegar a uma posição, a uma condição aonde elas tenham bens e riquezas, aonde elas possam desfrutar. A Bíblia não condena as riquezas, mas ela vai condenar a cobiça às riquezas. Paulo vai dizer no capítulo 12, no versículo 16 do livro de Romanos, da seguinte forma, olha o que Paulo diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Aqui Paulo está advertindo para que aquela pessoa que de alguma forma ocupa uma posição privilegiada não seja ambiciosa, não seja orgulhosa, não queira, na verdade, ser mais do que aquilo que ela realmente é. Olha o que Paulo vai dizer acerca desses últimos dias, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, ímpios, ingratos, presunçosos, desobedientes, gananciosos, soberbos, blasfemos e desobedientes a pais e mães. Nós vamos notar que essa aqui foi a característica de Ló.
ele olhou para as campinas do Jordão, e ele então resolve aqui se separar do seu tio, mas Abraão coloca para ele então uma escolha. Se ele fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda. Se ele fosse para a esquerda, Abraão iria para a direita. Mas a questão maior era que Ló estava de alguma forma com seu coração cheio de ambição, cheio de orgulho, cheio de egoísmo, não respeitando o tio pelo fato de ser o chefe do clã, e aqui as riquezas falam mais alto para Ló do que necessariamente a fidelidade e o amor à família. Portanto, professor, oriente seu aluno que muitas vezes nós não podemos trocar as riquezas, não podemos trocar os bens materiais por aquilo que é mais importante, que é o amor a Deus, a fidelidade a Deus, o respeito para com as pessoas, a obediência, a consideração. Isso vale mais do que qualquer bem material. A nossa lição, então, ela vai colocar Abraão e Ló naquele momento de crise familiar, aonde Abraão teve que tomar uma decisão muito séria. Abraão fala para Ló: olha, eu não quero esse clima de competição, de guerra, nós somos parentes, não temos essa necessidade de ficar criando todo esse dilema, esse conflito, essa tensão dentro da nossa família. Eu quero que você escolha para que lado você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aqui então é aonde Ló levanta os seus olhos. Diz o texto que Ló levanta os seus olhos e olha para diante dele e vê as campinas do Jordão. E segundo o texto bíblico, Ló descreve essas campinas como o jardim de Deus, e ele diz também que era como os campos de Zoar, como quem entra no Egito. É claro que ele estava falando aí de um lugar muito fértil, um lugar que tinha muitos recursos, aonde com toda certeza ele estaria com a sua família. O Vale do Jordão, que era a região ali próximo do Mar Morto, aonde Ló havia escolhido, não tinha apenas o Rio Jordão que irrigava toda aquela região. Havia também os rios afluentes que serviam para poder tornar todo aquele lugar um lugar ideal para quem tinha gado, para quem tinha ovelha, para quem quisesse criar ali um grande número de animais e, no caso, aí, empreender a sua pecuária. E é claro que Ló, ele não dá ao seu tio, não dá a Abraão a primazia da escolha. Ele mesmo faz a sua escolha, e diz o texto que ele escolhe então as campinas do Jordão, a região que estava próximo à cidade de Sodoma e Gomorra, que eram na época cidades ímpias, cidades degeneradas, cidades que tinham assim, uma fama negativa diante de Deus. O texto vai dizer que os homens da cidade eram homens maus diante de Deus. Mas Ló aqui, ele vai escolher exatamente ir nessa direção. Ele vai escolher ir na direção da cidade de Sodoma e Gomorra. E é interessante que o texto descreve que Ló, ele fez as suas tendas nas campinas do Jordão, próximo à cidade de Sodoma e Gomorra. Mas alguns capítulos para frente do livro de Gênesis, nós vamos perceber que Ló já estava morando na cidade. E muito mais ainda, que Ló havia se tornado juiz na cidade,
porque ele estava sempre às portas da cidade e, portanto, ele havia se acomodado na cidade de Sodoma e Gomorra, juntamente com a sua família, e havia dado as suas filhas em casamento para os homens de Sodoma, e ali Ló havia literalmente se aparentado, feito uma aliança com os homens da cidade de Sodoma e Gomorra. Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Enquanto Abraão ficou em Betel, casa de Deus, ele ficou ali servindo a Deus, o Ló escolheu a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma, que era uma cidade mal afamada na época, era uma cidade que tinha assim um perfil muito negativo, mas o texto vai dizer que Ló escolhe ir para a cidade de Sodoma e Gomorra. É interessante nós notarmos que, enquanto Ló estava com Abraão, recebendo os benefícios de Abraão, Ló cresceu, Ló prosperou, Ló avançou. E agora ele se distancia de Abraão, talvez achando que era a hora dele ter a sua autonomia, a sua liberdade, a sua independência, e que ele não precisaria mais de Abraão. A verdade é que para Abraão foi um alívio abrir mão daquele sobrinho que na verdade estava sendo um peso para ele, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido da convivência da família. Não percebemos assim Ló uma profundidade de vida espiritual, um crescimento, uma maturação, quanto a gente vai ver em Abraão. É claro que as experiências posteriores dele vão conduzir ele também na direção de Deus, mas agora ele parece muito imaturo, parece uma pessoa muito centrada em si mesmo e não está necessariamente preocupado com as consequências dos seus atos. Aqui Ló, então, ele vai sair agora de Betel, que era a casa de Deus, que era o lugar onde Deus falava com Abraão, e ele escolhe ir morar na região onde estavam as piores cidades da época, que era a cidade de Sodoma e Gomorra. Então é importante, professor, você orientar o seu aluno para que ele possa perceber que às vezes algumas escolhas elas vão trazer algumas consequências terríveis. Às vezes aquilo que parece bom, perfeito aos olhos, aquilo que impressiona os sentidos, aquilo que chama a atenção do coração e às vezes até mesmo dos olhos, às vezes pode ser apenas uma ilusão. Ele precisa entender que nós, como cristãos, não somos dirigidos por aquilo que nós vemos, nós somos dirigidos por aquilo que nós cremos, e é Deus quem dirige os caminhos e também as decisões que tomamos no dia a dia. Por isso, se Ló tivesse orado a Deus, se Ló tivesse buscado a direção de Deus, ele nunca teria tomado a decisão de ir para as regiões de Sodoma e Gomorra. Portanto, é importante nós tomarmos cuidado sobre algumas decisões. Dependendo de como você tomar essa decisão, as consequências vão ser consequências que vão marcar a sua vida e a sua história. Deus, Ele até nos perdoa nossos erros, perdoa aquilo que fazemos muitas vezes de forma equivocada, mas Ele não tira, Ele não nos isenta das consequências que nós vamos ter que arcar depois. Então, temos que ter esse cuidado, principalmente em escolher
às vezes, estar junto de pessoas ímpias, de pessoas que estão caminhando na devassidão, no pecado, ou escolher pessoas que estejam distante de Deus como amizade, para aparentar, para fazer aliança. É melhor você estar num lugar aonde não tenha todo luxo, toda beleza, não tenha todo o glamour, mas você está servindo a Deus, está sendo dirigido por Ele, sendo orientado por Ele, do que você muitas vezes ter o sucesso, ter aí os holofotes, ter as pessoas te aplaudindo, mas você está no lugar errado, você está fazendo a coisa errada e, portanto, não vai receber a aprovação nem a bênção de Deus. E aqui nós vamos notar que logo depois que Ló deixa Abraão, que Ló vai para a região de Sodoma e Gomorra, olha o que o texto diz em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 14 e no versículo 15. O texto diz dessa maneira: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde aonde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha que maravilhoso. Ló estava de alguma forma interferindo aí na relação espiritual de Deus com Abraão. Foi só Ló se separar, foi só Ló sair de perto de Abraão que Deus então renova com ele as alianças, as promessas, e ali Abraão tem agora o seu particular, a sua intimidade com Deus a partir daquilo que Deus havia acertado com ele. Então é importante nós tomarmos o cuidado em relação a quem levamos conosco, com quem nós estamos caminhando, mesmo que seja parentes, mesmo que seja pessoas do nosso sangue. Se essas pessoas não tiverem a mesma visão, o mesmo propósito, não tiver os mesmos valores, não estiver defendendo a mesma causa, não vale a pena, não vale o esforço. Às vezes temos dó, tem pessoas que têm dó daqueles que muitas vezes não compartilha a mesma fé e os mesmos benefícios que Deus está fazendo em nós. Mas muitas vezes essas pessoas acabam fazendo com que os planos de Deus, os projetos de Deus na nossa vida se atrasem. Muitas vezes até eles dificultam isso, porque às vezes nós não queremos nos submeter a Deus, queremos ficar apegado a essas pessoas. Então, de forma providencial, foi bom que Ló saiu, foi bom que Ló seguiu o seu caminho, porque nós vamos perceber que Ló não estava afinado com Abraão na sua chamada. Ló não estava afinado nos propósitos que Deus havia desenhado para Abraão. Então, nesse caso, era importante que Ló seguisse o seu caminho para que Abraão também pudesse seguir na sua chamada, na sua vocação, naquilo que Deus havia escolhido para ele. Vamos ver aí a visão de como Ló vai fazer a sua decisão aí na terceira parte da nossa lição, onde o autor traz aí Ló um caso de prosperidade e perdas. Você vê aí pela imagem que tem dois caminhos, né? Um caminho melhor, um caminho mais pavimentado. Você vai perceber o outro lado tem um caminho que parece mais acidentado, um caminho mais cheio de pedregulhos, e isso vai mostrar que
às vezes nós sempre vamos ter aí a encruzilhada para você poder fazer as suas escolhas, mas nem sempre essas escolhas, se ela não for diretamente orientada por Deus, ela vai ser uma boa escolha. Bom, o Ló, ele é atraído aí, né? Ló é atraído para a cidade de Sodoma e Gomorra, onde no capítulo 19, versículo 1, dá para percebermos que ele vai se tornar aí o juiz da cidade. O apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 6 ao versículo 8, ele vai dizer que todos os dias o justo Ló se afligia com as impiedades dos homens daquela cidade. Pedro vai colocar aí que Ló, ele sentia que o ambiente era carregado, era pesado, era algo realmente tenebroso a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim, ele não tem coragem de abandonar aquela cidade. Ele fica ali convivendo e participando de todas as impiedades, de todos os pecados que tem na cidade de Sodoma e Gomorra. O texto no capítulo 13, do capítulo 13 em diante, vai narrar a história do momento em que Ló ele é levado cativo por alguns reis que vêm da Mesopotâmia. Esses reis, eles tinham como costume dominar algumas regiões e exigir que essas regiões pagassem tributo para eles. E as cidades de Sodoma e Gomorra nessa época resolveram não pagar tributo para esses reis, e eles então invadiram a cidade e levaram cativo todos os seus moradores. E o texto vai dizer que nessa ocasião Abraão então reúne todos os seus empregados, um exército aí de 318 pessoas. E Abraão então parte na direção daquele exército e de forma assim miraculosa, a gente não sabe como, se os seus empregados tinham treinamento militar, mas a verdade é que eles lutam contra 4 reis e seus exércitos, e Abraão então vence aqueles reis e traz de volta todas aquelas pessoas que foram levadas cativas naquela luta. E é claro que entre essas pessoas está o seu sobrinho Ló, a quem ele teve que socorrer naquela ocasião. Mas a Bíblia vai relatar que Ló, ele continua em Sodoma, que mesmo depois desse episódio, ele continua na cidade, ele continua em Sodoma, ele não sai da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas aí nós vamos perceber que logo depois a situação da cidade agrava a tal ponto, se degenera de tal modo que Deus então envia alguns anjos até a cidade para avaliar o quadro, a situação da cidade. Abraão, é claro, toma conhecimento deste ato, Abraão toma conhecimento do que vai acontecer àquela cidade, e o texto diz que Abraão dobra o joelho e ele ora a Deus pedindo que Deus pudesse fazer alguma coisa por aquela cidade. E no capítulo 18, a partir do versículo 22, Abraão começa a sua oração, no versículo 24, dizendo: se houver porventura 50 justos naquela cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. E aí Deus diz que se tivesse 50 justos, Deus não destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão continua até descer a 10 justos, para que Deus pudesse poupar a cidade em nome de 10 justos. Mas nós vamos notar que Abraão, é claro, estava pensando na família de Ló, que devia ter entre genro e filha algo em torno aí de 10 pessoas. Mas a verdade é que
nem mesmo 10 pessoas Deus encontrou naquela cidade para que pudesse poupar a cidade de Sodoma e Gomorra. O anjo do Senhor vai ter que entrar na cidade, vai ter que arrancar o Ló da cidade, para que aquela cidade então pudesse ser punida pelo juízo divino. Deus, é claro, quer usar de misericórdia, quer manifestar a sua misericórdia sobre a cidade, mas nós vamos perceber que não tem e não há como poupar aquela cidade. E Ló, de uma maneira que nós já podíamos prever, Ló vai perder tudo naquela cidade depois que Deus aplicar o seu juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Bom, vamos falar um pouco então sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Essas cidades que se tornaram célebres na história, elas tinham, na época, uma importância muito grande na região. Na verdade, a expressão Sodoma e Gomorra, ela se aplica por extensão às 5 cidades-estado, na época ali do Vale do Cidinho, o Vale do Mar Morto, aonde estavam situadas essas cidades. Eram as cidades Sodoma, Gomorra, Admar, Zebulim e Bela, que também chamavam de Zoar. Essas 5 cidades, elas na verdade estavam uma ao lado da outra, mas as cidades maiores, ou as cidades que representavam essas 5 cidades, eram as cidades Sodoma e Gomorra. Então, quando se falava Sodoma e Gomorra, geralmente se entendia o contexto todo dessa cidade. Bom, nessa época, a cidade de Sodoma e Gomorra havia se tornado uma cidade degenerada, uma cidade ímpia, uma cidade cheia de pecado. Mas do que consistia os pecados da cidade de Sodoma e Gomorra? Segundo a pesquisa que eu fiz, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela era uma cidade que tinha um índice de violência muito acentuado, era uma cidade que os níveis de autoridade estavam muito baixos, e nós vamos perceber isso quando, no capítulo 19, alguns homens tentam invadir a casa de Ló à força, na marra, e mesmo Ló sendo juiz na cidade, eles não respeitam. Então dá para perceber que não existe ali limite em relação à questão da autoridade, em relação à questão de leis e de regras. Então esse é um dos problemas da cidade. Um outro problema da cidade, nós vamos perceber, é o homossexualismo. A cidade era uma cidade que tinha, pelo que nós vamos perceber, uma cidade que tinha um índice de homossexualismo muito alto. E quando os anjos chegam à cidade de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, no versículo de 4 a 8, nós vamos perceber que os homens da cidade, eles exigiram de Abraão que eles queriam conhecer os anjos. Os anjos, na época, haviam se materializado em forma de varões, de rapazes, e aqueles homens da cidade de Sodoma e Gomorra queriam conhecer aqueles visitantes que estavam na casa de Ló. É claro que na época a palavra conhecer não tinha conotação simplesmente de criar uma relação de amizade. Conhecer tinha o sentido mesmo de uma relação sexual, e no caso aqui esses homens queriam de alguma forma ter relações com aqueles rapazes. E é claro que Ló ali, ele oferece as suas filhas, ou pelo menos ele diz que as filhas poderiam ser estupradas por aqueles homens, mas que eles não invadissem a sua casa, que eles não fizessem nenhum mal para os seus visitantes. E nós vamos perceber
que se não fosse a intervenção dos anjos, aqueles homens daquela cidade, eles teriam violentado aqueles visitantes de uma forma assim terrível. E isso dá uma ideia de como a cidade deveria ser no nível de moralidade. Ela deveria ter um nível de moralidade muito baixa. E Judas, quando ele escreve a sua epístola, ele vai dizer no capítulo 1 da sua epístola, na verdade não tem capítulo o livro de Judas, mas em Judas, no versículo 7, nós vamos ver que Judas ele vai dar uma nota sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A ideia aqui é que a cidade realmente tinha um índice de prostituição muito elevado, o índice de imoralidade era muito acentuado. E quando as filhas de Ló saem da cidade, nós notamos que elas planejam dar continuidade à descendência deles ou à geração deles, e aquelas moças, elas embebedam o próprio pai e elas dormem com o próprio pai. É um ato de incesto, um caso abominável que está registrado nas Escrituras, mas dá para perceber que era também fruto do contexto da cidade, do tipo e do nível de moralidade que tinha aquela cidade. Um outro reflexo que nós vamos perceber também dos pecados de Sodoma e Gomorra era a questão do luxo, era a questão da fartura, era a questão da abundância, havia muito luxo, muita fartura, havia muita soberba, muita ganância na cidade, de tal maneira que a mulher de Ló, ela, ao sair da cidade, Deus havia dado a ordem que eles não olhassem para trás. E a gente vai notar que a esposa de Ló, ela está com o coração lá na cidade, ela olha para trás, talvez lembrando de tudo que ela estava perdendo, das coisas que tinha naquela cidade, mas que agora esta cidade estava condenada por Deus. Isso dá para perceber aí o pecado da destruição de Sodoma e Gomorra, o pecado que eles carregavam. Era uma cidade realmente com nível de imoralidade muito acentuado, fora a questão da ganância, fora a questão da soberba, fora a questão dos recursos, do luxo, dos benefícios que havia na cidade, mas que agora essa situação havia chegado a uma condição limite em que Deus havia então estabelecido o tempo do juízo daquela cidade. É interessante nós percebermos que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela na verdade, um registro aí da degeneração humana. E Deus, sendo juiz de toda a terra, Deus ele sempre estabelece um tempo, sempre estabelece o limite em que um país, uma nação pode se exceder em iniquidade. Nós vamos ver isso na cidade de Nínive, que a cidade também havia se excedido no limite da sua violência, havia chegado a tal ponto que Deus determinou julgar a cidade de Nínive e deu 40 dias para que a cidade se arrependesse. E então ele não julgou, não condenou a cidade por causa do arrependimento, mas a sua misericórdia ficou manifesta naquela cidade, porque o povo se arrependeu. Mas desde o início, no período do dilúvio,
Deus também estabeleceu um tempo limite para o povo antediluviano de 120 anos, para a cidade de Nínive. Deus estabeleceu aí um tempo limite de 40 dias. Para o povo de Canaã, Deus vai estabelecer aí um período limite de 600 anos. Então Deus ele sempre vai estar, de alguma forma, estabelecendo um tempo chamado tempo da misericórdia, para que haja arrependimento, para que haja um retorno a Ele, um reconhecimento e também um arrependimento em relação aos pecados. Mas quando o homem, a cidade, a nação, ela permanece avançando nos índices de imoralidade, de pecado aberto contra Deus, então o juízo de Deus é iminente sobre essas nações. E hoje também Deus continua aplicando a sua justiça, seu juízo da mesma maneira. É claro que não é a vontade de Deus que os homens sejam destruídos. A vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele tem prazer na morte do justo. Então Deus não tem prazer em que o homem ele morra. O texto vai dizer que Ló ele foi um arauto para a cidade. Ele advertiu os seus genros e ele também buscou de alguma forma sair da cidade juntamente com a sua família. Mas nós vamos notar que mesmo assim os seus genros não quiseram seguir ele, e é claro que as pessoas da cidade não acreditaram que o juízo de Deus seria iminente sobre aquela cidade como o foi naquela época. Bom, nós estamos então chegando aí à questão do juízo de Deus, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus, na sua misericórdia, ele alcançou Ló e a sua família, mesmo que a sua esposa e as suas filhas haviam sido corrompidas na cidade. Elas haviam chegado também a uma condição que seria melhor se elas tivessem ficado na cidade, porque elas vão criar aí um problema sério a nível de história, porque quando elas engravidam do próprio pai, no momento que elas saem de Sodoma e Gomorra e que elas dormem com o próprio pai, as crianças que nascem são aqueles que vão dar origem a dois povos que vão dar dor de cabeça para a nação de Israel mais tarde, que são os amonitas e são os moabitas. Essas duas nações, esses dois povos, vão nascer exatamente do incesto de Ló com as suas filhas. Então dá para perceber aí que a escolha de Abraão de ter trazido Ló para Canaã foi precipitada. É claro que Ló, ele também se precipitou em ir para Sodoma, mas Abraão se precipitou em trazer Ló com ele, porque na verdade a herança que Ló vai deixar aí para a história vai ser uma herança nefasta, vai ser uma herança terrível, e Deus só poupou ele por causa da intercessão de Abraão. Abraão era justo, Abraão tinha um compromisso, tinha uma aliança com Deus. E muitas vezes, por causa de homens como Abraão, Deus estende a mão, Deus poupa, Deus mantém a sua misericórdia em relação a algumas pessoas. Bom, quando o texto relata que Deus então aplicou o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, o texto diz que Deus mandou fogo do céu, fogo e enxofre, e toda a cidade foi consumida por grandes explosões. Alguns pesquisadores, alguns cientistas andaram fazendo uma avaliação arqueológica na região,
para saber se de fato isso teria ocorrido, se não seria apenas uma história, um mito, fruto da mitologia, ou se de fato havia ocorrido essa destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, como o texto bíblico relata. E um arqueólogo, um pesquisador, ele fez uma avaliação e descobriu alguns indícios arqueológicos que apontam que de fato ocorreu o que a Bíblia diz. Olha só o que diz essa pesquisa. O Vale de Sidim, ou Vale dos Campos, era descrito como um lugar paradisíaco na época e ocupava uma área aproximadamente circular no vale inferior do Mar Morto e atualmente submerso pelas águas salgadas do Mar Morto, e a região é chamada em hebraico de Kikar, que significa bacia. A pequena península na margem oriental do Mar Salgado é chamada em árabe de El-Lisan, que significa a língua. Desde a península de El-Lisan ao extremo sul se estenderia o Vale de Sidim. O seu fundo registra uma profundidade de 15 a 20 metros, enquanto para o norte da península o fundo desce rapidamente para uma profundidade de 400 metros. Em 2008, o planisfério descoberto por Henry Layard em meados do século XIX foi analisado pelos pesquisadores de Allambonde, da empresa de Heston, Engel e Mark Esch, da Universidade Bristol, e eles descobriram que a placa foi escrita por um astrônomo sumério, onde os relatos datavam da noite do dia 29 de junho de 3123 a.C. no calendário juliano. Os pesquisadores afirmam que metade da placa contém informações sobre posições planetárias e de nuvens, e a outra metade é uma observação de um asteroide com dimensões maiores do que 1 quilômetro. Segundo Empsel, de acordo com o tamanho e rota descrita, a possibilidade desse asteroide ter se chocado contra os Alpes austríacos na região de Coffels, e não houve cratera que pudesse evidenciar a explosão, pelo fato deste ter voado próximo ao chão, deixando um rastro de destruição causado pela onda supersônica. O seu rastro teria gerado uma bola de fogo com temperatura próxima a 400 graus centígrados e devastado aproximadamente uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. O Empsel sugere que a nuvem de fumaça consequente da explosão do asteroide atingiu o Monte Sinai, algumas regiões do Oriente Médio e o norte do Egito, vitimando diversas pessoas. A escala de devastação se assemelha com o relatado no Antigo Testamento, na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. A destruição ardente de Sodoma e Gomorra e a existência de poços de betume, que é asfalto, naquela região são descritas na Bíblia. Muitos peritos acham que as águas do Mar Morto talvez se tenham elevado no passado e tenham estendido a extremidade meridional do mar numa considerável distância, cobrindo assim o que talvez tenha sido o lugar dessas duas cidades. Explorações feitas nesta região mostram ser ela uma área queimada de óleo e asfalto. A respeito desse assunto, Finnegan, em 1959, escrevendo acerca do assunto, ele diz o seguinte: uma cuidadosa pesquisa de evidência literária, geológica e arqueológica aponta para a conclusão que as infames cidades da planície estavam na área que agora está submersa e que sua ruína foi realizada por um grande terremoto, provavelmente acompanhado por explosões, relâmpagos, ignição de gás natural e conflagração geral.
Então o que nós temos aqui é que uma descoberta arqueológica aí de 3123. Ela vai registrar a passagem na época, né, na verdade uma queda de um meteoro que teria explodido em cima da cidade de Sodoma e Gomorra. E a explosão foi fruto exatamente dessa queda, né, de um asteroide, que é uma montanha de rocha, que na época deveria estar aí com calor de 400 graus centígrados. Então deveria ser um asteroide que estava ardendo em chamas, que antes de bater no chão explodiu, e tudo que havia em volta, ali no raio de mais de 1 quilômetro, foi completamente devastado. E é claro que com esses pedaços de meteoro incandescente e o betume, o petróleo que tinha na região, deve ter provocado uma explosão, que foi uma coisa assim terrível sobre aquela cidade. Então o juízo de Deus, ela é aplicado, foi aplicado à cidade de Sodoma e Gomorra, de modos que aquele povo, eles foram punidos por Deus por causa dos seus pecados. Mas é interessante você perceber que Ló, ele só não perdeu a vida, mas ele perdeu tudo que tinha, os bens materiais, os recursos que ele tinha, tudo que ele tinha ele perdeu, exatamente porque ele fez uma escolha precipitada, uma escolha que não deveria fazer. Eu louvo a Deus porque Abraão, apesar de ter ficado numa terra que não era tão boa, que não era uma terra de grande produtividade, mas Abraão estava sob a bênção de Deus e não perdeu nada, não perdeu seus bens, mas Ló, com a sua cobiça, com o seu egoísmo, ele acabou perdendo todos os seus bens, todas as suas riquezas e quase sendo destruído aí no juízo de uma cidade como Sodoma e Gomorra. Bom, para concluir, nós podemos perceber aí pela lição que escolhas precipitadas, feitas somente pela aparência, podem causar muitos males. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor, peça o seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem e sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Então você, professor, professora, oriente o seu aluno aí essa semana, que é importante nós entendermos que sem orar a Deus, nós vamos continuar cometendo erros graves e tendo muitas vezes que arcar com esses erros. Deus, ele não tem dificuldade de lidar com seres humanos que falham, que erram. Isso ele não tem dificuldade, mas ele sempre vai buscar nos chamar para estar debaixo da sua orientação, porque dessa maneira nós vamos errar menos, nós vamos tomar menos decisões precipitadas. Uma boa aula para você, que essa semana seja uma semana de bênção. A próxima semana nós vamos estudar a lição de número 6, Deus, o nosso provedor. Nós vamos estudar aí a lição de número 6 e você se prepara, porque com certeza a nossa lição vai ser uma lição abençoada por Deus. Uma boa aula, que essa seja uma semana aí de grande produtividade. Que Deus abençoe você, abençoe a sua classe e abençoe aí os estudos da lição dessa semana. Deus abençoe no nome de Jesus.